Salmo 73. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Amém? Nós vamos continuar estudando esse salmo, então fique aí com sua Bíblia aberta. Queridos, esse é um salmo escrito por Asaf. Asaf era um levita que atuava como músico e líder de adoração no santuário durante o reinado do rei Davi. Nós temos pelo menos 12 salmos aqui que são atribuídos a ele. E se você já leu esse salmo, acredito que você já tenha lido, fica muito claro no decorrer desse salmo que Asaf tinha algumas perguntas na sua mente, alguns questionamentos de coisas que ele estava tentando compreender. E assim como Asaf tinha algumas perguntas, eu acredito que de vez em quando, ou em algumas situações, em momentos mais difíceis, nós também passemos por situações assim em que alguns questionamentos vêm à nossa mente, algumas preocupações, alguns temores, e a gente fica tentando entender o que está acontecendo e não entende nada, muitas vezes em um momento de dificuldade, em um momento de provação. Você já passou por um momento assim, em que você está se sentindo como um cego no meio do tiroteio, você nem sabe de onde está vindo as balas, e parece que tudo está dando errado. Asaf diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pare para pensar um pouquinho. Você já se perguntou, por exemplo, por que o justo sofre, enquanto o ímpio, que não teme a Deus, parece ser bem-sucedido na vida? Ou então, por que é que nós vemos pessoas que fazem o mal diariamente e ainda assim não são castigadas por Deus? E a gente olha e fala: essa pessoa merece ser castigada por Deus, mas ela continua fazendo mal, causando mal, às vezes a muitas pessoas, às vezes a uma nação inteira, e nós não compreendemos essas coisas, porque alguns fazem o bem e não são recompensados, parece, pelo bem que fizeram. E ainda porque nós vemos coisas boas acontecendo com pessoas más. E, por outro lado, coisas más acontecendo com pessoas boas. Você já viu isso? E já parou para se perguntar: mas por quê? Será que Deus não está vendo? Se Ele é justo, se Ele é santo, por que tudo isso? E a verdade é que há momentos em que nós temos muitas perguntas e nenhuma resposta. E nós ficamos nos perguntando: por quê? Por que tudo isso? Asaf expõe aqui nesse salmo não apenas o seu dilema, os seus questionamentos, mas conforme nós vamos lendo esse salmo, nós percebemos que ele expõe também a sua experiência com Deus. E nós aprendemos aqui que a forma como você vê a vida muda a forma como você vive. A sua vida pode ser mudada se você tiver a visão correta da vida. Na experiência de Asaf, nós podemos perceber que há duas maneiras opostas, duas maneiras bem diferentes de ver, de encarar a vida. E é isso que queremos aprender nesse salmo, nessa manhã. A primeira forma de encarar a vida é olhar para a vida pela perspectiva humana. Ou seja,
meramente humana, pelos olhos da carne, usando apenas os nossos pensamentos, as nossas percepções humanas. A Bíblia, pelo que nós sabemos a respeito de Asaf, e pelo que o próprio Salmo fala, nos mostra que Asaf era um servo fiel ao Senhor, era um homem de Deus, tanto é que ele escreveu 12 salmos. E Asaf acreditava, ele cria que Deus era bom para o seu povo. Está no primeiro versículo, quando ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E a expressão puros de coração não significa a pessoa que é infalível, que é perfeita, mas a pessoa que está buscando agradar a Deus, a pessoa que deseja agradar o Senhor e está sendo santificada. Porém, parece que quando ele olha para si mesmo, embora ele constate que Deus é bom para o seu povo, que Deus é bom para Israel, mas quando ele olha para a sua própria vida, para a sua situação, para as suas experiências, algumas coisas parece que não estão certas. E ele fala no versículo 2, quanto a mim, ou seja, agora estou dizendo sobre a minha vida, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Ele está falando aqui de cair, de perder a sua fé. Ele está dizendo que quase, por muito pouco, é que ele não perdeu a sua fé, não escorregou, não caiu e se desviou dos caminhos do Senhor. Irmãos, mesmo crendo em Deus, como Asaf cria, e eu acredito que você que está aqui nessa manhã, crê que Deus é bom, crê na bondade, na misericórdia do Senhor. Nós aprendemos aqui que quando nós começamos a encarar a vida meramente pela perspectiva humana, com os nossos olhos carnais, e muita coisa do que acontece nós somos incapazes de compreender, nós estamos entrando em um terreno escorregadio, em um terreno perigoso. Por isso corremos o mesmo risco de tropeçar e de cair, e de até mesmo perder a nossa fé. Nós aprendemos aqui em primeiro lugar, letra A, que Asaf olha para os ímpios pela perspectiva humana. Mesmo sendo um líder de louvor, alguém que liderava o povo de Deus no santuário lá em Jerusalém, em determinado momento da sua vida, Asaf cometeu um erro: olhar para os ímpios, para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que são infiéis, apenas com os olhos humanos, com os olhos da carne. E provavelmente você já cometeu esse erro. Olhar para o seu vizinho, mas como ele prospera, mas parece que tudo dá certo para ele, a vida dele só vai para frente, e aí você começa a se comparar, e a minha parece que só vai para trás. E ele diz no versículo 3, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele começa a olhar para a prosperidade daqueles que não temem ao Senhor. Irmãos, a grande verdade é que os olhos da carne são limitados, são míopes. Eles são incapazes de ver muita coisa. Eles não enxergam bem. E olhando para a vida dessa maneira, Asaf diz, eu quase escorreguei e caí. Ele passou então a ter inveja dos arrogantes, dos ímpios, dos infiéis. Nós podemos aprender aqui algumas coisas que Asaf viu olhando para os ímpios apenas com os seus olhinhos carnais. Ele viu, no versículo 3, a prosperidade dos ímpios, como são prósperos, como esse povo prospera. E eu que sirvo a Deus, parece que a minha vida não está saindo do lugar, parece que as coisas não estão melhorando, às vezes parece até que estão piorando. E Asaf entra em crise quando ele olha para a prosperidade do ímpio em contraste com as provações do justo. Às vezes parece, irmãos, que o infiel é mais feliz do que o fiel.
mais alegre, bem-corado, cheio de vitalidade, cheio de saúde. Às vezes nós pensamos, puxa, olha só tudo que eles têm, quanta coisa que eu gostaria de ter e não tenho. Enquanto tudo parece difícil para nós, eles prosperam. Olha só, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Você vai falar, não é possível. Os ímpios aumentando as suas riquezas, despreocupados, não se preocupam com nada, porque não têm temor de Deus, não estão preocupados se vão prestar contas para Deus, então nem importa como é que eles estão aumentando essas riquezas, se é ilegalmente, se é passando por cima dos outros, se é pisando em cima dos outros. E de fato, irmãos, quando nós olhamos para esse mundo, nós vamos encontrar pessoas até bilionárias, e que não têm nenhum temor de Deus. Por exemplo, um bilionário norte-americano chamado Jeffrey Epstein, que foi notícia no mundo inteiro a morte dele, talvez há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, que riquíssimo, amigo de políticos, amigo de ex-presidentes americanos, amigo de gente da realeza britânica. E sabe como era a vida dele? Era aproveitar e abusar de garotas menores de idade. E era riquíssimo, bilionário. O resultado dessa visão carnal, dessa visão errada, é a inveja. Porque ele diz, eu tive inveja dos arrogantes. Nós acabamos por invejar as pessoas pelo que elas têm. Mas ele tem isso, tem aquilo. E aí você começa a se comparar, e eu não tenho nada disso. E nós, às vezes, ignoramos a realidade, o que essas pessoas são. Só olhamos para o que elas têm, e não para o que elas são diante de Deus. A segunda coisa que ele observa é a saúde dos ímpios. Olha o versículo 4. Ele faz uma constatação assombrosa, com os olhos da carne apenas. Veja, eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, nem doença esse povo pega, não passam por sofrimento. A visão carnal, irmãos, é tão limitada que ela nos leva a pensar até que os ímpios são mais saudáveis do que nós. E às vezes essa sensação fica ainda pior, quando você olha para um servo de Deus, que está doente, que está na cama. Parece que alguma coisa errada não está certa. Não é essa sensação que a gente tem? E alguém que serviu ao Senhor, você conheceu alguém assim, que serviu ao Senhor e terminou os seus dias numa cama, doente, por tanto tempo? Eu me lembro, não é um caso exatamente de doença, mas, por exemplo, a morte do pastor David Wilkerson, um homem de Deus, um profeta do Senhor, reconhecido mundialmente, e morre com mais de 80 anos em um terrível acidente de trânsito, ele e sua esposa. Você fala, como é que Deus permite um servo dele morrer em um acidente? Outros com câncer, com doenças degenerativas. E parece que o que nós estamos vendo com os nossos olhos humanos contradiz a nossa fé em Deus. Porque se Ele é o Deus Todo-Poderoso, por que Ele permite tudo isso? Mas olhe, por exemplo, para a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era íntegro, justo, que ele temia a Deus e se desviava do mal. Um homem comprometido com Deus. E chega um momento da vida de Jó, em que ele, depois de perder tudo que ele tinha, todos os seus bens, todos os seus filhos, ele está ali, com um pedaço de telha, raspando as suas feridas, e a Bíblia diz que ele estava coberto de feridas, de chagas, de tumores, da planta dos pés até a sua cabeça, e em volta dele os seus amigos, que não eram, provavelmente fiéis ao Senhor como ele, tinham perfeita saúde,
Ainda ficavam jogando algumas coisas na cara dele. Olha, Jó, você tem que ver o que você fez de errado. Afinal, como é que você foi parar nessa situação? E quando nós começamos a comparar a nossa vida, as nossas finanças, a nossa saúde, com a dos ímpios, olhando apenas com os olhos da carne, muitas vezes parece que está tudo errado. E isso é um terreno escorregadio. Isso é um terreno perigoso. Ficar se comparando com os outros, sendo que você, na verdade, não sabe como é a vida dessas pessoas. Ele também viu o orgulho e a maldade dos ímpios. Veja o versículo 6. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Eles se orgulham da sua riqueza, da sua posição social. São pessoas soberbas, prepotentes, orgulhosos. E a Bíblia diz que o orgulho é pecado, que a soberba é pecado. Mas será que Deus não está vendo? E além de tudo, são violentos. Usam muitas vezes de violência para adquirir as suas riquezas. Versículo 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Veja quantas coisas terríveis, e mesmo assim estão prosperando, e mesmo assim estão com saúde. Mesmo cheios de maldade, arrogância e violência. Como é que nós podemos entender isso? Queridos, aos olhos da carne, é muito difícil. É muito difícil explicar algo assim. Ele vê ainda, em quarto lugar, as blasfêmias dos ímpios. Versículo 9, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Ou seja, eles falam dos céus e da terra, eles falam de tudo e de todos. Falam mal de todo mundo. Falam blasfêmias contra Deus. Veja o versículo 11, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Tipo assim, Deus não está vendo nada. Deus não sabe de nada. Eu estou aqui muito bem, prosperando, indo cada vez mais para frente. Enquanto, olha lá, aquele crente que diz que acredita em Deus, aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, a vida dele não anda para frente. Eles dizem isso. Eles zombam de Deus, sem saber que o Altíssimo conhece a tudo e a todos. E o pensamento de Asaf, olhando para tudo isso, irmãos, era mais ou menos assim: como é que um Deus justo, que um Deus bom, permite que esses insolentes prosperem, que eles tenham saúde, e ainda que eles sejam reconhecidos pelo povo? Olha o versículo 10, por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. O povo ainda, os aplaude. Esses são os nossos modelos, olha como eles são bem-sucedidos. E depois de olhar para os ímpios e ver tudo isso com os olhos da carne, Asaf começa a olhar para si mesmo, ainda com os olhos da carne. Asaf olha para si mesmo pela perspectiva humana. Ainda na perspectiva errada, ele começa a se comparar a sua situação com a situação dos ímpios. Ele fala no versículo 13, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ou seja, ele chegou à conclusão, olhando com os olhos da carne, olha, não adiantou nada eu servir a Deus, manter o meu coração puro, buscar a Deus, ter atitudes corretas, ser íntegro, isso foi inútil. Versículo 14, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Talvez ele estivesse passando por uma enfermidade quando ele disse isso, o dia inteiro estou sendo afligido, de manhã estou sendo castigado, ou talvez ele estivesse sofrendo uma grande injustiça. Será que com lutas, com dificuldades, doenças, desemprego, perdas e até morte, ainda vale a pena continuar servindo a Deus, irmãos? Será que vale
a pena continuar servindo a Deus quando tudo aconteceu exatamente da maneira contrária ao que nós desejávamos? Quando a doença não foi curada, quando nós não ficamos ricos como gostaríamos de ficar. E Asaf diz no versículo 16: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. É muito difícil entender. Irmãos, Asaf chegou a essa conclusão. E se você tentar pelos olhos da carne, você vai chegar à mesma conclusão. Eu não consigo entender. Porque você sabe, você tem no seu coração a fé em Deus, você sabe que Deus é real. Porque Ele já tocou na sua vida. Porque Ele já transformou você. Mas nós, queridos, muitas vezes temos um entendimento míope, errado, equivocado de Deus, do próprio Deus e daquilo que Ele quer fazer e faz em nós. Se você continuar olhando para os ímpios, assim como Asaf, apenas pela perspectiva humana, você vai entrar em parafuso, você vai enlouquecer daqui a pouco, você vai ficar louco. E você vai tropeçar, se você insistir nisso. Porque Asaf diz, eu quase tropecei e caí. Quase. Por causa disso. Mas há uma segunda forma de olhar para a vida. Completamente diferente. E nós temos isso na continuação desse salmo. É olhar para a vida pela perspectiva divina. Olhar para a vida como Deus vê a vida. Você só enxerga, ó, o que você consegue enxergar? Que está aqui na sua frente. Mas Deus está acima de tudo. Ele vê o todo. Ele vê o universo. A Bíblia diz, Ele diz, os céus são o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Ele está olhando assim. A Bíblia diz que Ele olha e vê todos os moradores da terra. Para Ele são pequenininhos como gafanhotos. Quando alguém mais alto que você aparece na sua frente, você já fica meio intimidado, não fica? Nossa, 2 metros de altura. E Deus olha para esse homem que você está achando alto, de 2 metros de altura, e vê um gafanhotinho. Tudo é uma questão de perspectiva. E a nossa perspectiva muitas vezes está completamente equivocada. Porque na perspectiva errada, você vai ter um entendimento errado. E Asaf aprendeu que há uma outra maneira de olhar para essa vida. Olhar pela perspectiva divina, com os olhos da fé. O apóstolo Paulo diz que nós caminhamos pela fé. E isso muda tudo. Asaf agora, a partir do versículo 17, letra A, ele começa a olhar para os ímpios pela perspectiva divina. Como foi que aconteceu essa mudança de perspectiva? Acompanhe no versículo 17. Ele diz, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Olha, eu estava confuso, eu estava quase caindo, eu estava a ponto de tropeçar. Até que, isso muda tudo, aí tudo mudou. Até que entrei no santuário de Deus, eu entrei na presença de Deus, e aí eu recebi uma nova visão, aí eu percebi que a minha visão carnal é equivocada, é errada, é míope, eu percebi que eu estava vendo tudo errado. O salmista não entendia a prosperidade dos ímpios, até que entrou no santuário de Deus. Irmãos, que você precisa, se você está confuso, se você está achando que está tudo errado na sua vida, se você está achando que Deus está sendo injusto com você, entre no santuário de Deus, chegue diante do trono da graça de Deus, e lá você vai receber uma nova visão, como Asaf recebeu. Tudo muda quando passamos a ter a perspectiva correta. A perspectiva correta não é a sua perspectiva, é a perspectiva de Deus.
A visão carnal, a sua visão, ela se limita às aparências. Ela se limita ao presente, enquanto Deus está vendo o coração dos homens, os pensamentos dos homens, enquanto Deus está vendo o futuro. Mas quando? Da semana que vem? Não, ele já viu toda a eternidade, porque o nosso Deus é eterno. Você está limitado ao tempo, a sua visão se limita ao tempo. Nem o passado você conhece direito. O presente você tenta entender e não entende. O futuro, então, você não sabe nada. Deus conhece passado, presente e futuro. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele já esteve lá no fim de tudo. Ele já determinou tudo o que vai acontecer. Nós precisamos receber a visão de Deus, porque aí Asaf diz, e então compreendi o destino dos ímpios. Irmãos, ele começa a dizer no versículo 18, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Veja, quando eu comecei a invejar os ímpios, eu fui para esse terreno escorregadio, eu quase caí e tropecei, eu quase tropecei e caí, mas agora ele percebe que quem está em um terreno escorregadio, não são os filhos de Deus, são os ímpios, e é Deus que os faz cair na ruína. O caminho dos ímpios pode parecer um caminho de alegria, de festa, de felicidade, eles estão sorrindo, você não vai para a festa com a gente, você não vai para o baile, você não vai encher a cara com a gente, aproveitar. Mas a Bíblia diz que ele é um caminho de ruína, um caminho de morte. E no Salmo 9, o salmista diz que os ímpios serão lançados no inferno. A palavra aqui é jogados. Eles não terão mais saída, por causa da sua escolha de viver longe de Deus, de viver impiamente, de viver como se Deus não existisse. Aliás, o Deus deles é o próprio dinheiro, como Jesus disse. E Jesus também diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 19, como serão destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Veja, enquanto na visão humana os ímpios são tão felizes, tão prósperos, na visão divina eles são apenas escravos de Satanás, escravos do pecado, presos, estão presos, muitas vezes possuídos por demônios que os acorrentam aos vícios. Há tantas coisas das quais eles não conseguem se libertar. E Asaf continua no versículo 20, os ímpios são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Os ímpios desaparecerão. Esses ímpios que você está olhando, puxa, como eles prosperam, como eles são felizes, como eles são livres. Eles simplesmente desaparecerão. No Salmo 1, o salmista diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se você fica admirado, deslumbrado, eu já vi cristão deslumbrado. Como eu queria. Aí a inveja começa a tomar conta do seu coração. E infelizmente existem os lamentáveis pregadores da prosperidade que incentivam você a ter inveja mesmo dos ímpios. Que eles falam para você olhar para as coisas terrenas. Olhe, é isso que Deus quer dar para você. Que tolice. Que idiotice. Se você fica admirado e deslumbrado com a prosperidade dos ímpios, lembre-se do que Jesus falou sobre um homem rico. Tão rico. Jesus disse, ele não tinha mais nem onde guardar a sua riqueza. Ele estava preocupado. Onde que eu vou colocar tantos bens? Onde que eu vou colocar a minha produção, que é tão grande que os meus celeiros não cabem? E ele dizia para si mesmo, eu estou muito bem, eu estou tranquilo, alma, descansa, come, bebe, aproveita essa vida.
Aí Jesus disse para ele, Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite. Você está fazendo planos aí com as suas riquezas. Mas esta noite, hoje, te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E Jesus diz, assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Que adiantou? Você pode ser bilionário, mas se você não é rico para com Deus, o que você tem aqui não vale nada, nada, absolutamente nada. Jesus também falou sobre um homem rico, irmãos, tão rico, que a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e de linho fino. Você sabe o que é isso? Isso hoje equivaleria àquelas roupas de alta costura. Então, esse homem aqui que Jesus fala era mais ou menos assim, ele se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, uma vida de luxo. Mas sabe qual foi a continuação da história? Jesus diz, até que ele morreu. E quando abriu seus olhos, estava em chamas, sendo atormentado no inferno. Aí eu pergunto para você, o que adiantou a vida de luxo? O que adiantou se vestir de linho fino e de púrpura e viver esplêndida e regaladamente todos os dias da sua vida? Adiantou alguma coisa? Se você não tem o maior tesouro que é Jesus, você pode ter todos os tesouros desse mundo. Você pode ter toda a riqueza desse mundo, você é um miserável. E Asaf começa a compreender isso. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Os ímpios não são o nosso modelo de vida bem-sucedida. Por isso que nós não devemos nem olhar para eles e ficar invejando como Asaf. Ter inveja dos arrogantes. Eles não são o seu modelo de vida bem-sucedida. O nosso modelo de sucesso é Jesus. Jesus é o nosso modelo de vida bem-sucedida. Ah, Jesus sim. Jesus é nosso exemplo. Aquele que tinha tudo, mas abriu mão de tudo. Aquele que deixou a sua glória, a glória de Deus, para se tornar um bebê, nascendo em uma manjedoura, sendo enrolado ali em panos, no meio dos animais. A Bíblia diz, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É para Cristo que nós devemos olhar, irmãos. É nele que você deve se inspirar. Jesus não estava preocupado com o que ele tinha, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Tem gente que tem muita coisa, mas não é nada. Diante de Deus não é nada. E diante de Deus aquilo que você tem não vale nada. Porque tudo pertence a Ele. Que você pensa que tem, nem tem, porque tudo é dele. Ele declara na sua palavra, minha é a prata, meu é o ouro. Vocês estão querendo me dar alguma coisa? Por isso Jesus diz, não ajuntem para vocês tesouros aqui na terra, ajuntem para vocês tesouros no céu. Irmãos, é para Jesus que nós temos que olhar, por isso lá em Hebreus está escrito, corramos com perseverança, a carreira que nos é proposta. Você tem uma carreira para correr. Aí ele diz assim, não temos esse texto aí? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você está olhando para o ímpio? Você está achando que ele é o seu exemplo? Ah, porque ele tem muita riqueza. A riqueza. A riqueza dele é pó. Porque na cidade santa, isso que os homens chamam de riqueza, que eles escondem dentro de um cofre, você vai andar por cima dele, porque a Bíblia diz que lá as ruas vão ser feitas de ouro. Você está preocupado com juntar um pouquinho de ouro? Vamos colocar um pouquinho de ouro no cofre. Lá você vai andar nas ruas de ouro. Parece que Deus vai fazer isso, sabe para quê? Para mostrar, olha, isso aqui que os homens estão matando e morrendo, se matando por causa de ouro, aqui vocês podem pisar em cima do ouro. Que isso não é o que importa é o valor da sua alma diante de Deus.
O que nos importa é ter a maior riqueza, que é Jesus, que ninguém pode roubar de nós, que ninguém pode tirar de você. E esses ímpios, a Bíblia diz, para eles não há paz. Você pensa que eles estão felizes? Eles não têm paz no seu coração, eles não compreendem o sentido da vida, eles não têm propósito nenhum na sua vida. Fitando os olhos em Jesus. Você sabe o que significa fitar? Fitar significa olhar fixamente, cravar os seus olhos, firme os seus olhos em Jesus. Não é nas coisas que você pensa que tem, não é nas coisas que você pensa que o seu vizinho tem. Asaf, depois de entrar no santuário, ele compreendeu o destino dos ímpios, infelizes, miseráveis, que em breve não terão mais nada. Ficarão eternamente separados de Deus. Letra B, Asaf olha também agora para si mesmo, pela perspectiva divina. Já estamos indo para o final, queridos. A partir do versículo 21. Finalmente o salmista percebe quão equivocado ele estava. Quando ele era guiado pela visão carnal, ele não estava apenas equivocado, ele percebe que ele estava até em pecado. Eu estava pecando. Versículo 21, quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Meu Deus, você fala, que é isso? Sim, quando você seguir apenas pelos olhos da carne, você acaba agindo como um animal irracional. Irmãos, o coração vai ficando amargurado, cheio de inveja. Não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus quer para a sua vida. Nós não servimos a Deus, Asaf percebeu isso, e você precisa perceber agora. Nós não servimos a Deus por causa daquilo que Ele nos poderia dar. Não porque, o que é que eu vou ganhar com isso? Tem gente que pensa que tudo na vida é lucro e perda. O que eu vou ganhar com isso? Não, mas o que é que nós estamos ganhando? Nós servimos a Deus, porque só Ele é Deus, porque só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno do nosso serviço, da nossa vida, da nossa dedicação, independentemente do que Ele permita que aconteça na sua vida. Não, fiquei doente, Deus não me curou? Não, então também não quero mais servi-lo. Então quer dizer que Deus é obrigado a te curar. Não, mas quem é que manda, é você ou é Ele? Quem é que decide o futuro? Quem é soberano, você ou Deus? Quem é Senhor? Porque está escrito, foi precisamente para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Ele é Senhor, não é você. E nós somos o quê? Nós somos servos do Senhor Todo-Poderoso. Satanás quer que você tenha uma concepção comercial da fé. Eu já sei, eu estou dando dízimo, estou ofertando, então agora Deus é obrigado a me ajudar. Por quê? Então você comprou Deus, Deus está à venda, é isso? Você está pensando que Deus está à venda. O dono de toda a prata, Ele é que deu esse dinheirinho para você sobreviver. Ele não deu esse dinheiro para você suborná-lo, porque Ele não pode ser subornado. Porque se até a salvação, que é a coisa mais cara que existe, que você jamais poderia pagar, é pela graça, e o resto então? Deus não tem nada à venda. Deus não está vendendo nada. Capitalista é esse mundo. Deus não é capitalista. Ele já é dono de tudo. Você vai comprar Ele como? Ele olha para você, Senhor, agora, Senhor, eu já dei o meu dízimo. Por favor, agora faça isso para mim. Ele vai falar, não, você não entendeu. Eu sou dono de 100% do que você tem. Você me devolveu 10%, você está achando que agora, por isso é que você vai ser abençoado. Você é abençoado, você respira, por causa da misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se ainda não foi consumido com todos os seus pecados, com todos os seus fracassos, por causa da misericórdia de Deus, elas se renovam a cada manhã. E ainda, Jeremias continua dizendo, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, por isso você está vivo. Não é porque você comprou a bênção de Deus. Não é porque você conquistou alguma coisa.
E Asaf quase caiu nessa cilada. Satanás quer que você sirva a Deus por causa dos benefícios. É você ver a Deus, que aí eu vou conseguir isso, isso, isso e isso. Mas não é isso que Deus quer que você faça. E Asaf quase caiu nessa cilada. Tem muita gente hoje fazendo isso, indo para a igreja por causa dos benefícios. Não, você está indo para o lugar errado. Vai para o banco, faz um empréstimo, invista, faça investimentos, invista na bolsa. Talvez você consiga se dar bem, talvez não consiga. Seguir a Cristo, irmãos, Jesus ensina, não é apenas sobre o que eu vou ganhar. Jesus ensina que seguir a Cristo, primeiro, é sobre o que eu vou renunciar, é sobre o que eu vou abrir mão. O que eu estou disposto a abrir mão por causa de Jesus? Jesus diz assim, qualquer de vós, isso inclui você, qualquer de vós, pois que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas aí tem gente que já começa a pensar, mas será que vale a pena renunciar a tudo que eu tenho? Puxa, o meu carro, 1995, eu vou ter que renunciar? Será que é isso que Jesus está dizendo? Vende tudo, fica só com a roupa do corpo e vai morar numa montanha. Será que é isso que Jesus está dizendo? Irmãos, Jesus está ensinando que nós devemos abrir mão do pecado, renunciar o pecado para ganhar a salvação. Que nós devemos abrir mão do eu, do meu ego, da minha vontade, para ganhar a Cristo. Que nós devemos abrir mão do mundo para ganhar o céu. Que nós devemos abrir mão desta vida que já está passando. Que, aliás, você vai ter que abrir mão dela querendo ou não, que no fim ela vai embora, para ganhar a vida eterna. O que Deus tem para nós é infinitamente superior do que aquilo que nós estamos olhando na vida dos ímpios. Eles estão prosperando. Você é que pensa, porque ninguém está prosperando fora da presença de Deus. Você pode ser bilionário, você não tem prosperidade nenhuma diante de Deus, se você não tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Ninguém é mais próspero do que alguém que está cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo sabia disso, por isso ele diz, olha, eu já aprendi a viver contente em qualquer situação, tendo muito ou não tendo nada, eu estou contente. E ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Asaf percebeu que o seu bem maior não estava aqui nessa terra. Veja comigo, a partir do versículo 23, vamos ler para terminar. Contudo, agora ele percebeu qual é a maior bênção que ele tinha. Sempre estou contigo. Eu estou com o meu Deus. Os ímpios estão com as suas riquezas, com a sua soberba, pode estar até com a sua saúde, mas eu estou com o Senhor. Ele diz, tomas a minha mão direita e me sustens. O meu Deus, o seu Deus, leva você assim, como um pai caminha com seu filho, segurando pela mão. Você não está sozinho nesse mundo, os ímpios estão sozinhos. Eles não têm Deus. Versículo 24, tu me diriges, ou seja, me guias com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Veja, aqui nesse mundo, você é guiado pelo conselho do Senhor. Ele deixou a sua palavra, Ele deixou o Espírito Santo, Ele revelou a sua verdade para você, e assim você é guiado nesse mundo. E depois dessa vida, me receberás. Uma outra tradução diz, em glória. Você será recebido em glória. Sabe por quem aquele mendigo que ficava na porta de Lázaro, aliás, Lázaro, que era o mendigo, que ficava na porta daquele rico, sabe quem foi que levou ele para junto de Abraão? A Bíblia diz, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Você vai ser recebido em honra, em glória, na presença do seu Criador, na presença do seu Salvador. Aí ele conclui, versículo 25, a quem tenho eu nos céus, senão a ti? Ele faz uma pergunta, a quem? Você está preocupado com o que você tem aqui? O que importa é quem você tem no céu. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele diz, e na terra, agora que eu recebi a nova visão, a visão do alto,
não há quem eu deseje além de ti. O meu desejo não são as riquezas desse mundo. O meu desejo não é a, entre aspas, prosperidade desse mundo. O meu desejo é o Senhor, é o meu Deus, é estar com Ele, é viver com Ele, é andar com Ele sendo guiado pela mão direita dEle. Ele me toma pela sua mão. Ele fala no versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. No Senhor a nossa herança é eterna, ninguém pode roubá-la de você, ninguém pode tirar o tesouro que nós temos no céu. Ninguém, nada, nenhuma crise, nem a falência, nem o desemprego, nada, nem a doença. Nós temos uma herança celestial. Ele fala no versículo 27, os que te abandonam, sem dúvida, não tenha dúvida disso, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Ele compreendeu, esse é o destino dos ímpios, e eu estava com inveja deles. Eles serão destruídos, todos os infiéis. Versículo 28, mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Irmãos, vamos ficar em pé. O que importa para nós é o nosso Deus, é a nossa comunhão com Ele, é andar na presença dEle, é viver para Ele, é viver para adorá-lo, é viver para servi-lo. Nada mais importa. Depois de ter a sua visão restaurada, de receber a visão do céu, Asaf resume tudo o que ele aprendeu no versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. Os ímpios podem impressionar os outros, uns aos outros, né, principalmente. Podem ter até muitos fãs, admiradores, seguidores, mas eles não têm a presença de Deus na vida deles. Os ímpios podem impressionar por alguns momentos até o justo, quando o justo começa a olhar só com os olhos da carne. Mas os justos, em contraste com os ímpios, são guiados pelo Senhor, são guiados pelo Espírito Santo. Enquanto os ímpios são iludidos pelas suas próprias fantasias. Quantas fantasias! O destino dos justos é a glória, é o céu. Enquanto o destino dos ímpios é a destruição eterna. Não tenha inveja dos ímpios. Nem fique preocupado com a prosperidade deles. Só se preocupe com uma coisa: buscar o Senhor, buscar o Senhor. Buscar o Senhor, na segunda busque o Senhor, na terça busque o Senhor, na quarta busque o Senhor. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas estas coisas vos serão acrescentadas.